A gente vai ter a aula da queridíssima Ana Paula Prates, iniciando o nosso dia de aulas, com foco também na Bahia. Eu gostaria muito de agradecê-la. A gente disponibilizou para os alunos o seu perfil, mas se você quiser também falar um pouquinho da sua trajetória, você está super bem-vinda. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite todo mundo. Muito legal estar aqui. Esse convite eu achei muito legal. Essa proposta do Clima Info de fazer esse curso para jornalistas, né? Isso, Tati? Eu achei muito bacana, por isso que eu assim, não tive como recusar, eu achei super bacana essa iniciativa. Bom, gente, eu sou engenheira de pesca, trabalho há mais de, sei lá quantos anos, 30 anos quase, com biodiversidade costeira e marinha. Tenho doutorado em ecologia marinha, e depois eu fiz um pós-doc também com comunidades e ecologia social. Sou funcionária do Ministério do Meio Ambiente, já desde 95, concursada, e lá já trabalhei em várias posições, inclusive diretora de áreas protegidas e diretora de ecossistemas. E aí, desde 2019, que eu estou afastada, estou com licenciamento, uma licença sem vencimento, e tenho trabalhado como colaboradora com o Instituto Talanoa nos temas de oceano e clima. Então, por isso que vai ser muito legal poder trazer para vocês aqui essa parte da relação, né, do oceano com o clima, que é tão importante para a gente saber. Então, eu começo sempre mostrando, né, gente, que a gente mora numa casa única, né, um planeta único, que, na realidade, é composto 70% de oceano, né, de água. Então, na realidade, é um planeta azul, né, que Yuri Gagarin já falou isso quando viu lá de cima, é um planeta azul composto de 70% de água. Então, não tem como a gente pensar em clima sem pensar nessa massa toda de água, né? E uma curiosidade que eu sempre gosto de falar no início é que a composição nossa interna do corpo humano também parece muito com o planeta Terra, né? 70% do nosso corpo é de água, e essa água é muito mais parecida com o oceano do que com a água doce. Então, uma prova cabal de que nós viemos do oceano, todos nós nascemos, né, como seres vivos, viemos dessa grande massa aí do oceano. E sem água, sem vida, né? Então, esse já é o principal mote que eu quero falar para vocês, né? Sem água, sem vida, sem oceano, sem planeta. E essa é a grande questão que a maioria das pessoas acaba esquecendo, né? Eu sempre brinco que desde da minha trajetória toda profissional aqui dentro do Ministério do Meio Ambiente, eu tinha um chefe que era muito legal, que ele falava para mim, lá vem a pentelha marinha, mas porque sempre eu estava tendo que lembrar, gente, oceano, oceano, porque as pessoas são acostumadas a olhar só para a Terra, né? E nessa questão de mudanças climáticas, também, principalmente, se fala muito mais em desmatamento, na questão de florestas, na questão toda do desmatamento e também das emissões, né? Mas se esquece de falar do oceano. E aí, para a gente só dar uma lembrada rápida, isso a gente vê geralmente no ensino médio, né, gente? Todo o ciclo hidrológico, que já por si só explica essa relação tão integrada da questão do oceano e clima, né? O oceano, como eu falei, é mais de 70% do planeta, é o componente principal nesse ciclo hidrológico, né, do processo de que a água continuamente é transferida do oceano para as nuvens e aí volta para o continente em forma de chuva, etc., demonstrando como se dá todo esse ciclo climático e hidrológico. E o oceano agindo como um atenuador da velocidade com que o clima em geral é afetado pelas mudanças que a gente está vendo aí, né? Antes de falar também um pouco mais, a gente tem que lembrar que a gente tem essa divisão geralmente de oceanos, né? Mas elas são bacias sedimentares, porque na realidade a gente tem um oceano único.
Então, isso também é muito importante para a gente lembrar da relação climática. O oceano inteiro ele é um corpo d'água único e que vai dar uma volta completa aí nas suas correntes marítimas. Isso é muito importante quando a gente vê que todo o calor absorvido, eu vou falar mais na frente, mas todo o calor absorvido já foi absorvido e vai demorar muito para a gente ter isso tudo voltando a um certo normal no oceano, porque a gente tem essa inércia do sistema aquático todo. E aí, ele é o pulmão, da realidade, do mundo, né? Produz 55% ou mais do oxigênio que a gente respira, né? É bem legal isso, que é uma frase que tem sido dita em várias ocasiões. Deixa eu tirar vocês aqui da minha frente, porque eu não estou vendo o slide. Pronto, agora estou. Em várias ocasiões, na ONU e etc., de que a cada 2 respirações, uma vem do oceano. Eu moro em Brasília. Eu estou aqui, mas eu estou conectada com o oceano de alguma forma, porque eu estou respirando, né, e estou bebendo água. Então, o oceano faz parte da minha vida, inclusive, né, mesmo morando aqui em Brasília. O oceano regula o clima global, como eu falei, equilibra as temperaturas, conduz o clima, determinando as chuvas secas e as inundações. E também é o maior estoque de carbono do mundo. Cerca de 83% do ciclo global do carbono circula pelas águas marinhas, né? Essa história também aqui de determinando chuvas secas e inundações, eu não sei se vocês viram, foi semana passada, acho que foi semana passada, quando teve aquela grande inundação em Recife, toda aquela tragédia que aconteceu, eu vi, assim, achei fantástico que pela primeira vez no Jornal Nacional, dando a questão da previsão do clima, falando das chuvas do Nordeste, eles mostraram o porquê e mostraram um gráfico dizendo, olha, o oceano está simplesmente, o Oceano Atlântico aqui na nossa porta, né? Ele está muito mais quente. Então, isso que está causando esse monte de chuvas excedentes, esses eventos extremos no Nordeste. Eu achei o maior barato, eu falei, poxa, eu esperei 56 anos de vida para ver um clima tempo falando sobre a questão do oceano, né? Então, a gente depende do oceano para tudo, né? Estabiliza o clima, armazena carbono, produz oxigênio, sustenta uma biodiversidade inimaginável, dando suporte ao direito ao bem-estar humano, né? Por meio de recursos alimentares, minerais, energéticos, além de fornecer também os serviços culturais e recreativos. Então, aqui a gente vai falar um pouco de pesca, mas toda essa pesca que hoje em dia a gente diz que mais de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente dessa fonte de energia, né, vem do oceano. E, além disso, ele também nos cura, né? A gente respira oceano, a gente come oceano, mas a gente também usa remédios, usa medicamentos, usa outras coisas tantas que estão vindo do oceano, né? Para vocês terem uma ideia, com essa história da Covid, por exemplo, das bactérias lá das fendas marinhas, vieram vários dos testes rápidos e outras coisas tantas. Então, tem toda essa interdependência, né, e esse equilíbrio, que é uma das coisas que mais chama atenção para quem se dedica a estudar a vida marinha, é essa interdependência de todos os elementos, né? Tudo está ligado, um ecossistema, um organismo no outro, se conectando nesse sistema altamente complexo de interações. Por isso que o equilíbrio é tão fácil de ser rompido, né? Você começa a mexer em uma coisa, a faltar com uma espécie, uma sobrepesca, ou uma poluição que seja, você começa a mexer em todo esse equilíbrio e aí tem reflexo no equilíbrio planetário. Uma coisa também que eu queria deixar para vocês, que eu acho que é muito importante, é o chamado carbono azul, que hoje a gente chama de carbono azul, mas na realidade são os ecossistemas costeiros e marinhos, principalmente alguns como manguezais, pradarias marinhas, os apicuns, né, que no Nordeste a gente chama de apicuns, ou salgados, marismas também, eles são o nosso melhor sistema de defesa contra as mudanças climáticas, né, porque eles armazenam, por exemplo, vários estudos agora mostrando que os manguezais amazônicos armazenam até 5 vezes mais carbono por hectare do que as florestas tropicais. E as pradarias marinhas também. As pradarias marinhas, para quem não sabe, são aquelas
uma vegetação assim parece umas gramíneas que ficam geralmente na beira de estuários, onde tem peixe-boi, onde tem outros organismos que a gente hoje nem sabe, nem tem mapeado todo no Brasil, onde é que estão as pradarias brasileiras. E outro ecossistema que eu também gosto de sempre chamar a atenção são os recifes de coral, né? Os recifes de coral, apesar de não serem chamados de carbono azul, mas eles são formados principalmente pelo carbono. Tanto os corais como outros organismos que formam os recifes, moluscos, algas calcárias, dependem do carbono. E eles são o ecossistema mais rico que a gente tem na biodiversidade marinha, fornecendo meios, alimentos, subsistência para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. E, no entanto, deve vir a ser o primeiro ecossistema a ser extinto funcionalmente, dadas as mudanças climáticas. Uma outra interdependência que eu queria mostrar é também da questão dos animais marinhos, né? Hoje em dia, a gente já sabe que as baleias, por exemplo, elas absorvem muito carbono e ela chega a fazer o serviço ambiental, né, de mais ou menos umas 35 mil árvores em relação a retirar CO2 da atmosfera. Isso é sensacional, né? Na hora que a gente pensa em um organismo. No entanto, há pouco tempo a gente parou de caçar baleias e hoje em dia elas estão começando a recuperar suas populações, né? E na realidade elas valem muito para a questão das mudanças climáticas e para todo o resto da cadeia alimentar marinha. O FMI fez um estudo com a Universidade de Duke, publicando quanto valiam as baleias no mundo, chegaram a esse valor de US$ 1 trilhão, mas também foi feita uma conta para as baleias que frequentam nossas águas aqui no Brasil, chegando aí a essa conta de 82,5 bilhões de dólares, né? Numa tentativa da gente tentar monetizar, né, a biodiversidade. Só que aí, gente, vocês sabem, né, que a gente está enfrentando uma enorme crise, não só climática, mas uma crise da biodiversidade, com muito impacto do que está acontecendo. 75% hoje da superfície terrestre já foi significativamente alterada, 66% do oceano também já enfrenta crescentes e cumulativos impactos, né, dessas atividades, e 85% das áreas úmidas, que são exatamente esses ecossistemas de carbono azul que eu comentei, já foram destruídos no mundo. E isso são dados do IPBES, que é a plataforma tipo IPCC para a Convenção de Mudanças Climáticas, é o IPBES para a Convenção de Biodiversidade, que disse isso em 2019. E no caso marinho, os principais impactos são imensos, que vão desde a sobrepesca, pesca destrutiva, poluição, seja urbana, industrial, até hospitalar, resíduos sólidos, supressão ou degradação de habitats, o tráfego marinho, petróleo e gás, né, como aquele grande acidente que a gente teve aí, essa tragédia também que foi na costa do Nordeste em 2019, mineração marinha e, para completar tudo, as mudanças climáticas, né? Que há pouco tempo já se sabe que é impressionante a quantidade de calor que o oceano já absorveu, mostrando o tanto que esse equilíbrio está se modificando. Nos últimos 200 anos, o oceano absorveu 1/3 do CO2 total produzido, e mais de 90% do calor foi retido no oceano. Nos últimos 25 anos, foi absorvido o calor equivalente à explosão de 3,6 bilhões de bombas como a de Hiroshima. Isso é impressionante, né? Foi um dado que saiu agora, recente, em 2020, mostrando a enormidade desse calor absorvido pelo oceano. Ou seja, a gente está com todas essas novas ameaças sobre os antigos problemas, né? Além de ter poluição, sobrepesca, degradação de habitat, etc., a gente agora ainda tem toda essa mudança climática que está acontecendo e a gente está enfrentando essa crise toda, causando aí uma mudança incrível na temperatura da água, também causando uma acidificação e desoxigenação, né, levando à mudança da circulação oceânica e química. Deixa eu passar esse outro slide que mostra para vocês como é que seria essa tripla ameaça, né? Ao absorver tanto carbono, a gente tem um aquecimento
assim, exagerado, né, do oceano, a desoxigenação, que é a perda de oxigênio, e aí também a água ficando mais ácida, a acidificação, que está fazendo com que a gente tenha não só a elevação do nível do mar, né, que está acelerando muito, mas também o braqueamento de corais, as algas, floramento de algas tóxicas, a perda de habitats, sufocando animais marinhos, encolhendo os habitats, acidificação, né, quando a água fica mais ácida, prejudicando toda essa formação dos animais, né, sejam corais, sejam moluscos e mariscos e ostras, etc. E as rupturas na pesca, afetando toda a cadeia alimentar marinha e a subsistência local, né? Cada uma dessas coisas aqui, não só aqui que está dito que afeta a pescaria, mas a acidificação afeta também a pescaria, a falta de habitat também afeta, as algas tóxicas também, o branqueamento também. Então, tudo isso é óbvio que está cada vez mais afetando todas as pescarias do mundo inteiro, né? E a gente está vendo uma troca de um papel, digamos assim, de melhor amigo, né? Quando o oceano está absorvendo ali quietinho, estava absorvendo todo esse calor, né? E ao mesmo tempo fazendo essa troca e nos ajudando, ele está virando o maior vilão, porque o aumento do nível do mar vai continuar. Vocês vejam aqui, isso são aqueles diferentes cenários do IPCC, mostrando que, devido a todo o calor que já foi absorvido, por mais que a gente hoje pare de emitir os gases de efeito estufa, a inércia do sistema, como eu disse, vai continuar. Então, a gente vai continuar tendo aí um aumento do nível do mar e as cidades costeiras, a gente já está vendo que estão sofrendo demais com isso tudo. Além de vários calores extremos que estão acontecendo, isso daqui aconteceu ano passado, né? Essa onda de calor histórica que aconteceu no Canadá, né? Que apareceu, aliás, nos Estados Unidos, que apareceu cozinhando praticamente os peixes machucados de tanto calor da água. No Canadá, teve uma onda que chegou a mais de 50 graus Celsius, e aí bilhões de animais marinhos morreram nessa onda de calor extremo. E aí o IPCC, desde 2018, né, mostrando esses dados alarmantes também para a saúde dos ecossistemas costeiros e marinhos. Segundo o relatório, a previsão é de que, se a gente conseguir chegar ao que o Acordo de Paris pede, que é 1,5 graus, a gente já vai estar abrindo mão de 70% a 90% dos recifes de coral do mundo. E com o aumento de 2 graus, aí lascou tudo. Eles já dizem que vai ser mais de 99% perdidos, né? Esse é um infográfico muito legal, que eu gosto de mostrar, mostrando as diferenças do que poderia acontecer com 1,5 graus, do que pode acontecer com a elevação para 2 graus. Então, vocês vejam que, por exemplo, o branqueamento dos corais, 70%, 70% a 90% serão perdidos até 2100, se for 1,5 graus. Se for 2 graus, a gente perde praticamente todos, se não todos, os ambientes recifais. Isso é um efeito cascata, né, gente? Na hora que a gente tem um ecossistema tão rico como esse morrendo, o que pode acontecer? E o que pode acontecer principalmente aí no caso de não só de pescarias, né? Porque os recifes de coral também ajudam a erosão costeira, ajudam a proteção da costa, e tem toda essa beleza que a gente aproveita muito com o turismo, né? Então, a gente depende em muitos aspectos dos recifes de coral. E aqui é só uma das coisas, né? A gente tem um monte de outros impactos que vão acontecer e que não estão sendo, inclusive, vistos de maneira sinérgica, né? De maneira cumulativa. Isso aqui eu trouxe só para mostrar um dos principais achados, né, desse último IPCC, mas dizendo que o oceano já absorveu 90% e tal, mas que é necessário imediatamente que a gente reduza as pressões, como poluição e sobrepesca, como também faça uma gestão pesqueira adequada e as áreas marinhas protegidas ajudando a adaptar. Isso por quê? Vamos considerar que a gente está com um organismo doente. Então, o que você faz quando você está com um organismo doente? Você visa, pelo menos, em algum momento, tentar
fazer com que ele fique mais saudável. E as áreas marinhas protegidas são uma dessas pílulas, vamos dizer assim, de salvação, onde você tenta tirar pelo menos todos os outros impactos, né? Além das mudanças climáticas, você tira ali a sobrepesca, você diminui a poluição, você tira o pisoteio de turismo, não deixa ter mineração naquelas áreas, então você faz com que pelo menos algumas áreas você tenha um oceano mais saudável, para que ele enfrente com mais resiliência as mudanças climáticas. Isso está sendo dito há muitos anos. E aqui eu trouxe alguns impactos para vocês, como o tema para vocês era mais para a pesca também, mas alguns impactos das mudanças climáticas para a pesca, né, que já são sentidos em vários papers e artigos científicos, né, mostrando que a pesca tropical, principalmente, vai estar afetada e vai afetar muito as economias locais, né, com todo esse impacto, porque, como eu falei antes, se a gente está tendo diminuição de habitat, você está tendo impacto nos recifes de coral, que são os ambientes piscosos, e assim por diante, você está piorando cada vez mais a quantidade de disponibilidade de pesca, né? E aí o impacto das mudanças climáticas aumentam isso, claro. Esse paper aqui é bem interessante, que ele traz dizendo que a pesca brasileira já passou, né, por mudanças na distribuição de pescado, influenciando, inclusive, meios de subsistências, e a gente já observa mesmo, como, por exemplo, em alguns estoques de sardinha, que elas vêm se deslocando para águas mais frias e profundas, enquanto outras, como lulas, por exemplo, estão migrando para áreas mais quentes. E a acidificação oceânica também está inibindo pigmentos fotossintéticos de algas marinhas e a capacidade dos crustáceos de absorver esses pigmentos. E, além disso, eu não sei se vocês viram, foi semana passada, hoje é terça, foi sexta-feira, devido a todas aquelas enormes chuvas que aconteceram no litoral de Pernambuco, a mortandade absurda que foi de caranguejo na região ali de Acaú, Goiânia, que é entre Pernambuco e Paraíba. Foi uma mortandade assim estúpida, porque entrou muita água doce e aí por baixo das tocas eles não aguentaram e morreram todos. Então, assim, impactos que têm acontecido recorrentemente. Bom, eu trouxe esse daqui para mostrar para vocês rapidamente também que nesse último relatório do PCC, eles já dizem que uma das maneiras que a gente tem para minimizar isso tudo é através de áreas protegidas, né? E aí o IPCC já diz que seria de 30% a 50% das áreas terrestres e de água doce e oceânicas, incluindo hoje as que já são protegidas, né? Deveriam ser protegidas até 2030, 2050. E além de outras coisas mais, dizendo que, inclusive, o grande seguro de vida do oceano é a transição para zero carbono o mais rápido possível. Né? A gente está correndo atrás do tempo o tempo inteiro. E eles trazem, interessante, nesse último relatório, exemplos de adaptação também, que já está acontecendo no mundo inteiro, como recifes de coral sendo reforçados, restaurados, portos sendo elevados, barreira de proteção colocadas em zona costeira, recuo de áreas litorâneas e a expansão das áreas marinhas protegidas, como eu comentei. E é interessante isso, que é preciso ressaltar que muita vida marinha já está sendo perdida por conta de todos esses impactos do clima, né? Não à toa a gente está enfrentando essa crise climática, mas também da biodiversidade. E aí, como é que a gente está nisso no Brasil? Continuamos desmatando, que nem os loucos, né? Então, a gente continua emitindo muito mais do que absorvendo, estamos aí quebrando recorde em cima de recorde de desmatamento, desmatando também os apicuns e manguezais. Esses aqui são dados do MAP Biomas, dizendo que nos últimos anos o Brasil já perdeu 27 mil hectares de manguezais e apicuns, né, devido quase 30% aí ligado diretamente a mudanças antrópicas, principalmente projetos de carcinicultura no Nordeste do Brasil, que é a criação de camarões, mas também salinas. Continuamos aí botando bloco de petróleo, inclusive em áreas altamente sensíveis, né?
Ainda bem que não teve ofertas no leilão, nesse último leilão, mas foi disponibilizado, por exemplo, em cima de montes submarinos aqui, ó, que fazem parte da cadeia de Atol das Rocas e Noronha, outras áreas bem sensíveis aqui para baixo, também aqui Foz do Amazonas e assim por diante. Além disso, eu botei aqui essa coisa do trigueiro, que no dia que saiu esse último IPCC, o Brasil aprovou um programa para uso sustentável de carvão, quer dizer, ou seja, eu queria trazer isso só mostrando que a gente está completamente numa contramão, né? E também, o que é pior, que eu tenho visto, e isso está me preocupando demais, na busca também de redução de emissões, parece que a gente está simplesmente jogando para debaixo do tapete, ou seja, jogando para o oceano uma transferência de impactos. Por exemplo, dessa busca agora pelas eólicas offshore, que todo mundo acha legal, né? Vamos fazer produção de energia eólica, mas não é assim, jogando absolutamente tudo no mar, já está tendo mil problemas sociais e vão ter impactos ambientais sérios se a gente não tiver um planejamento espacial marinho, que a gente não tem. Do mesmo jeito, foi aprovado há pouco tempo um aumento da chamada o BR do mar, que é um aumento da cabotagem para uma transferência do transporte de carga de terra para o mar. Isso significa que a gente vai ter aí um monte de portos sendo construídos, ninguém sabe aonde, em cima provavelmente de manguezais, um aumento enorme do tráfego marítimo, onde, se é verdade o que foi dito pela Marinha, que aquele acidente de 2019 foi de um navio, todo aquele derramamento, a gente vai ter aí um monte de outros navios circulando nas nossas águas, além da questão de mineração marinha, que as grandes mineradoras agora já falam: ok, vocês querem reduzir emissões, vocês querem carros elétricos, vocês querem eólicas, então eu vou ter que minerar agora debaixo do mar. Então, a minha impressão é que a gente está simplesmente transferindo absolutamente todos os impactos aí para o mar, sem um planejamento, sem olhar para toda essa nossa casa biodiversa marinha. E na questão da pesca, isso daqui eu estou, como eu contei para vocês no início, eu estou colaborando com o Instituto Talanoa, e a gente fez todo um levantamento de tudo o que está acontecendo no governo desde 2019 para cá, de todos os atos que saíram do Executivo. E só na questão da pesca é impressionante. Isso daqui foi um documento que a gente fez só nos primeiros 2 anos, mostrando todos os retrocessos que tiveram na pesca, né? O principal deles, eu acho que foi acabar com a gestão compartilhada da pesca. Hoje em dia, o Ministério do Meio Ambiente não dá mais a menor informação ou não participa mais de nada na questão da pesca. Então, tem várias coisas que aconteceram. Então, por exemplo, aqui um exemplo da questão de disputa de pesca de arrasto que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Também a questão da aquicultura desordenada, que foi lançado um decreto fazendo uma cessão de águas públicas da União, que é quase uma grilagem marinha, e assim por diante. A única boa notícia é que, na questão de áreas marinhas protegidas, o Brasil, até 2018, cresceu muito no número de áreas. Hoje em dia, a gente tinha só 1,6% de área marinha protegida, pulamos para 26,4% com a criação desses 2 grandes mosaicos, onde a gente tem aqui algumas áreas de proteção integral. E essas áreas, apesar de não terem sido implementadas ainda, mas elas existem, não foram descriadas. Do total de área protegida federal, 334 unidades federais, a gente tem também um destaque para as reservas marinhas, que são as reservas extrativistas marinhas, onde as comunidades pesqueiras são os beneficiários. E essa pesca artesanal está sendo beneficiária desse tipo de unidade de conservação. Isso é muito legal, isso daria uma outra aula para vocês, de tanta coisa para contar sobre isso, mas isso é muito importante. Aí no litoral da Bahia, por exemplo, a gente tem várias reservas extrativistas, né? Canavieiras, Corumbau, Caçurubá. E aí, para a gente não ir embora com tanta desgraça, só para mostrar que tem algumas possíveis soluções que já estão sendo desenhadas por vários países, por exemplo. Isso daqui é um painel de alto nível para a sustentabilidade do oceano, onde mais de 14 países já assinaram esse compromisso, dizendo que
deve ser ampliada a energia renovável, mas baseada no oceano, mas em ondas e marés, e não só eólicas, né? O que poderia economizar, por exemplo, 5,4 gigatons de carbono, descarbonizar a navegação e transporte doméstico também, aumentar a proteção e restauração dos ecossistemas de carbono azul, manguezais, apicões, pradarias. Falam até numa mudança da dieta global para fontes marinhas de baixo carbono, como moluscos e algas, porque os peixes estão acabando. Apoiar uma meta global de proteger pelo menos 30% do oceano até 2030, e eu botei aqui 50% até 2050, que é o que o IPCC fala, e também de simplesmente não se transferir os impactos para o mar, né? E aí aqui, Tati, eu não sei se dá tempo, mas eu acho que dá, é só um videozinho rápido que a gente fez junto com o Clima Info, dentro do Observatório do Clima. Foram feitos alguns videozinhos que eu queria passar para vocês falando dessa relação oceano e clima. Era isso, então, gente. Estou à disposição aí para perguntas. Obrigada. Muito obrigado, pessoal que for querer se inscrevendo para as perguntas. Eu vou começar perguntando aqui, eu sou uma caiçara daqui de São Paulo, santista, e eu lembro de um documentário que eu até estou tentando achar aqui o nome dele, que deu no Netflix, falando sobre a pesca industrial. Sea Spirit. E eu adoro como peixe de família, vamos dizer assim, enfim, eu sempre me achei que eu estava sendo uma pessoa super sustentável, vamos dizer assim, e confesso que deu um nó na cabeça, e eu confesso que eu estou entre uma negação de, tipo, não quero mais saber, não sei, eu acho que mudanças climáticas tem um pouco disso, a gente não quero saber, porque vou ter que mudar, ou... E eu queria entender um pouco, desculpa essa piadinha aqui cretina, mas assim, a questão da pesca industrial, como ela agrava o problema, o que a gente pode pensar, como que a gente pode consumir pescados, enfim, ou que tipo de alimentos que vêm do mar a gente pode pensar nesse sentido, que não tenha tanto impacto. É claro que, deixando claro que isso tem a ver com a indústria e que a gente tem uma coisa maior para pensar, que a gente é um grãozinho de areia no mundo, né? É uma boa pergunta e, ao mesmo tempo, dá aí para a gente... Era bom estar num barzinho tomando uma caipirinha para conversar sobre isso, porque dá muito pano para manga. Mas é o seguinte, eu adorei aquele documentário, tá? Muita gente falou que o documentário era muito alarmista e tal, mas não é. Eu acho que ele traz certas coisas ali muito sérias, de uma maneira até um pouco alarmista, mas que eu acho que é importante para mostrar. A gente tem uma pesca industrial no mundo inteiro absolutamente predatória. A pesca de arrasto, por exemplo, que hoje está sendo uma grande disputa até no litoral do Rio Grande do Sul, ela não só é super predatória, que ela é o desmatamento marinho, né, gente? Se a gente lembrar no correntão que passa na Amazônia desmatando as árvores, pensa numa rede de profundidade passando e puxando tudo. É o correntão marinho, né? Então, ele não só vem destruindo todo o habitat ali de fundo, mas também vem trazendo tudo quanto é tipo de organismo. Então, a gente tem, por exemplo, em pescas, aí vou chutar, mas é a pesca do camarão lá para o sul, você tem mais ou menos 70% que é jogado fora, que é fauna acompanhante. É simplesmente jogado fora. Isso é um absurdo, né? É altamente predatório. E aí, durante anos e anos e anos e anos e anos, a gente fazendo isso. Então, hoje é um saco sem fundo.
E, por outro lado, você tem a mudança climática vindo, a poluição, tudo acontecendo, né? Então, é muito difícil, por exemplo, eu participei muito disso e coordenei muito disso, a gente discutir sobre espécies ameaçadas marinhas, por exemplo, né? Aí está lá a lista de espécies ameaçadas, a gente olha e diz, olha, a maioria dos peixes aqui estão ameaçados, a maioria dos tubarões estão ameaçados, tal, tal, tal. Aí o pescador artesanal vem para a gente e fala, poxa, mas eu dependo desse tipo de recurso e não é culpa minha, a culpa é da pesca industrial, a culpa é do desmatamento de manguezal, a culpa é realmente, a culpa nem é dele, a culpa é de toda uma outra cadeia de problemas. Acontece que, hoje em dia, todo mundo vai ter que parar de pescar algumas espécies. Então, assim, o meu conselho, se é que dá para ter conselho, eu acho que a gente tem que comprar algumas brigas, né? Então, por exemplo, eu não como camarão de cultivo há mais de 20 anos. Eu não como, eu só como camarão quando eu sei que vem lá do norte, que aí a pesca de arrasto lá do norte, que é em banco de lama, já não é tão predatória. Ou seja, eu não como mais camarão, né? Uma vez na vida que eu sei que vem de lá que eu como. Peixe eu já quase não como mais nenhum, porque tem que saber qual é a espécie, tem que saber se ela está ameaçada, se não está. Eu acabo não comendo mais, a não ser que eu esteja numa beira de praia e seja ali uma pesca do pescador artesanal que está trazendo, né? E mesmo assim, pensando, olhando, porque, por exemplo, lagosta, você chega agora no... Eu sou formada em Recife, então eu adoro ir para Recife, passar minhas férias lá. Vem um monte de pescador me oferecendo lagosta miúda. Lagosta miúda significa que ela não reproduziu ainda. Então, como é que eu vou comprar aquela lagosta? E assim por diante. Então, ter esses cuidados, eu acho que é muito, muito importante, né? Mas não dá para a gente comprar todas as brigas, eu acho, né? Eu já não como carne vermelha, estou deixando de comer peixe, não como camarão, daqui a pouco não vai sobrar mais nada. Mas a gente vai comprando certas brigas e tentando fazer pelo menos o nosso, né? E como engenheiro de pesca, eu trabalhava no Ministério do Meio Ambiente brigando com isso tudo, né, gente? Só não estou há 3 anos fazendo mais isso lá de dentro, estou fazendo do lado de fora. A gente tem uma pergunta, aliás, duas perguntas da Andréia Lemos. Moro em Salvador e me angustia muito ver os esgotos sendo derramados à beira-mar. Sobre isso, duas perguntas. Faz diferença do ponto de vista da poluição provocada jogar esgoto à beira-mar ou em alto mar? E a segunda pergunta sobre isso, qual a importância da poluição em toda essa problemática da destruição dos corais, diminuição dos peixes, etc, etc? Faz uma certa diferença você jogar na beira do mar ou jogar lá dentro, tá? Na realidade, não deveria jogar em nenhum dos lugares, né? O esgoto deveria ser tratado e aí o resto do tratamento, você jogar mais para longe. Quanto mais para longe, gente, melhor, porque tem vamos lembrar de uma grande banheira, você tem uma maior diluição quando você joga mais para longe. Mas o ideal, o certo, seria a gente não jogar, né? Nem mais para cá, nem mais para lá. Seria tratar o esgoto. E por que não aproveitar o esgoto para fazer biomassa, para fazer outras coisas, né? Para gerar energia para a gente? Esse seria o ideal. Quanto à poluição, claro, a poluição faz tem total impacto em tudo isso que eu falei. E é como eu estava dizendo, você tem, por exemplo, um coral, os corais brasileiros na beira ali da maioria dos rios, seja em Pernambuco, Alagoas, na Bahia, recebendo esgoto, recebendo sedimentação, porque quando você desmata muito a margem do rio, vai aquela sedimentação maior, entope os pólipos do coral e eles morrem. Então, você está enfraquecendo cada vez mais os corais, está matando peixe, e aí, com isso, quando vem a mudança climática, né, vem o aquecimento, o bicho já está doente, então ele sobrevive muito menos. Você tem, como eu estava dizendo, um efeito sinérgico de todas essas coisas, seja sobrepesca, poluição, a questão também de óleo e gás, né, vazamento de óleo, tudo isso junto é um caldeirão sem fim. Agora, o importante é a gente pensar também no quanto que isso abala a nossa saúde, né? Por exemplo, a questão do mercúrio nos garimpos. Ele vai se bioacumulando na cadeia alimentar.
Então, se você pega e hoje come um atum, que é um peixe predador, ele é de topo de cadeia, ele já vai ter bioacumulado um monte desses contaminantes, mercúrio, inclusive. E aí a gente está comendo um negócio bem acumulado ali de poluentes. Não à toa que muita gente está adoecendo, muita gente está demonstrando aí que está com problemas sérios de saúde, e a maioria das vezes vem do que a gente come, né? Então, não sei se eu respondi, mas sendo bem simplista e falando rapidamente, mas esses são os problemas sinérgicos todos que a gente tem enfrentado. Hoje em dia, inclusive, até na Antártica, os peixes pescados lá estão contaminados. E não é contaminado de lá, né? Então, está contaminado de outro lugar. Perfeito, obrigada, Ana Paula. Obrigada, Andréia, Ana Paula. A gente tem mais uma pergunta do Rafael Martins. Aqui em Salvador existe o projeto para a construção da ponte até a ilha de Taparica, uma obra que vai acontecer em cima da Baía de Todos os Santos. O governo do estado defende o projeto justificando pelo escoamento dos produtos. Qual é a sua opinião, Ana Paula, sobre isso? Não sei te falar, eu não sei qual é essa ponte. Eu só sei que é o seguinte, gente, quanto mais a gente mexe, mais fede, sinceramente. Eu já tive há muito tempo atrás em Itaparica, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, tem um parceiro lá, o Zé Pescador, que hoje em dia está trabalhando, retirando o coral sol, que é um coral invasor, que já chegou aí na Baía de Todos os Santos, está lá em Itaparica, ele tem retirado isso. Eu não sei qual é o tipo de impacto que teria essa ponte, não dá para eu falar assim, sem saber o projeto. Eu só tenho a dizer isso, quanto mais a gente mexe, mais sujeira acontece, e é isso que tem sido feito, né? Geralmente você mexe uma coisa ali e vai piorando aqui, mas não dá para eu dizer qual é o impacto específico desse projeto. Finalizando, um comentário do Antônio Heleno Caldas, falando que é só a maior ponte da América que vem aí. Caramba! O Rafael Martins, ele coloca aqui que outro projeto grande do governo aqui da Bahia é o Porto Sul em Ilhéus. Na verdade, não só do governo, mas também da Bamin. Não sei se é Bamin mesmo, gente, pronunciei certo. É um projeto que liga mineração, ferrovia, escoamento via porto, mas o detalhe é que este porto será feito exatamente em cima de um grande estuário marinho do sul da Bahia. Lembra muito a história de Suape, em Pernambuco, né? Qual é a sua opinião sobre a repetição desses modelos de grandes projetos que valorizam sempre o grande capital de novos projetos para a região Nordeste? Essa vai ser a nossa última pergunta. Bom, gente, a minha opinião é que é uma grande burrice. É isso que a gente tem visto sendo repetido, e foi o que eu quis mostrar para vocês, que a gente está simplesmente transferindo os impactos como se nada estivesse acontecendo. Essa questão do Porto Sul eu acompanho mais de perto, porque inclusive vai ter um impacto muito grande na Resex Canavieiras, né? Que é uma unidade de conservação que inclusive tem um PL dentro do Congresso Nacional para transformar a Resex numa APA, para diminuir um pouco mais a proteção e poder passar com tudo. Então, é uma repetição de um problema, é uma repetição de um grande impacto que vai acontecer e fica por isso mesmo, do mesmo jeito que a gente estava vendo também ali no Rio de Janeiro, querendo botar termoelétrica na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba. O que eu chamei a atenção, por exemplo, dessa história da cabotagem. Foi aprovada essa lei para aumentar, eu acho que até em 6 vezes o número de navios de cargueiro no Brasil, e a infraestrutura vai ser para onde? Provavelmente para um Porto Sul desse, para Suape, para outros tantos. Aí você vai estar desmatando o manguezal, que é um ecossistema de carbono azul, que nos ajuda, né? Que, pelo contrário, a gente deveria estar recuperando e restaurando os manguezais para nos ajudar contra as mudanças climáticas. Não, aí a gente vai estar desmatando o manguezal, a gente vai estar aumentando um fluxo aí enorme de navios, que traz poluição, que traz tudo isso, e pior, desconfigurando também toda a parte costeira, né? O que aconteceu em Suape até hoje é uma coisa sem solução, desconfigurou absolutamente todo aquele pedaço ali da costa, causando erosão, causando inclusive os ataques de tubarão, né? Vários dizem que tem a ver com Suape, se desmatou uma enormidade de manguezal e assim por diante. Então, só posso dar uma opinião, para mim isso é uma grande burrice, né?
Ai, obrigada, viu, Ana Paula? Em breve haverá a apostila sobre oceanos em clima, e no nosso site que a gente vai em breve lançar com várias aulas do curso.